Então, esse 5S é um programa mundial, com qualquer indústria que vocês chegarem, por exemplo. Isso é um grande diferencial se um funcionário chega, vocês vão para uma entrevista de emprego, de controle de qualidade, de drogaria, de hospital, o que for, e vocês mostram que vocês têm esse conhecimento. Não é todo mundo que sabe sobre esse programa. Então, se vocês tiverem a oportunidade de falar que vocês têm conhecimento de um programa desse nível, automaticamente vocês vão ser reconhecidos como pessoas mais organizadas e mais fáceis de inserir nesse sistema que é bem organizado de drogaria e hospital, por exemplo, ou indústrias, né? Então, é bem isso mesmo. Então, vamos lá. Então, o objetivo é separar tudo que é inútil e tudo que é útil e necessário. De novo, tudo que é inútil, que a gente separou, que não serve pra gente, a gente vai separar em dois também. O que pode ser reciclado ou enviado para algum lugar que vai ser útil para algum lugar, ou o que é lixo que precisa ser descartado. E isso precisa ser rápido, a gente não pode fazer um monte e deixar ali, isso aqui a gente vai ver o que vai fazer. Separou, já descarta, vê o que faz e já manda para não ficar acumulando coisa. Também é conhecido como censo de seleção. Então, em alguns estudos, se vocês pegarem para pesquisar, talvez vocês encontrem como censo de utilização ou censo de seleção. Eu acho bem mais comum, eu vejo muito mais como censo de utilização. Tá? E aí vocês vão descartar em uma área comum tudo que for considerado desnecessário, mas possui condição de ser reutilizado. E aplicar o censo de ordenação no que considerar útil. Então, o censo de ordenação é o próximo tópico, que a gente vai pegar o que a gente achou útil e vai fazer com ele o próximo item, que é o S2, que é o censo de ordenação. O objetivo é organizar para facilitar o acesso e reposição das coisas. A gente vai identificar e arrumar para que qualquer pessoa possa se localizar facilmente. Então, assim, quando a gente fala do censo de organização, é muito importante que realmente seja feito pensando em uma lógica organizacional. Tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ficar fácil e todo mundo tem que estar ciente dessa lógica. Então, vamos dar um exemplo da drogaria, que está tudo organizado em ordem alfabética. Todo mundo tem que saber que as coisas vão ser organizadas em ordem alfabética. Senão, um acha e o outro fica perdido. Mas eu não sei onde está. Todo mundo tem que entender qual que é a lógica da organização que a gente está fazendo. Qual que é o objetivo também? Reduzir o tempo de procura. Então, se eu estou na drogaria e estou atendendo um paciente, a gente tem que dar o melhor atendimento possível e mais rápido possível, porque ninguém gosta de ficar esperando muito tempo. Então, se eu acho o produto muito rápido, eu tenho mais tempo para gastar conversando com aquele cliente, vendo o que ele precisa, vendo se ele precisa de mais alguma coisa, em vez de estar lá na prateleira 2 horas procurando o que eu preciso. Se o local é desorganizado, eu vou gastar muito tempo procurando. Se tudo estiver no seu lugar, é muito rápido. Isso evita desgaste físico e mental para acessar qualquer coisa que você precise. Isso pode ser aplicado em qualquer ambiente, né? Que vocês possam imaginar em qualquer ambiente de trabalho. E a gente precisa organizar os recursos de acordo com a frequência de utilização. Então, por exemplo, o que é utilizado constantemente, eu preciso deixar o mais fácil perto da minha mão. Por exemplo, eu uso caneta, eu preciso ter caneta perto de mim. Só que eu não preciso ter 50 canetas, eu posso ter 2, porque se eu perder uma, eu tenho outra. Mas eu preciso ter caneta perto da minha mão. Se essa caneta ficar lá na recepção, toda vez que eu vou usar, eu preciso ir lá buscar, eu estou perdendo tempo e eu estou me estressando, porque eu tenho que andar até lá e estou me desgastando fisicamente. O que eu uso ocasionalmente, então, não uso o tempo todo, mas vira e mexe eu preciso. Precisa ficar próximo. Porque se a gente entulhar também o que a gente tem perto, né, com muita coisa que eu não uso o tempo todo, você tem uma poluição visual que acaba te atrapalhando. Então, vai ficar próximo do ambiente de trabalho, talvez numa gaveta, talvez num ambiente um pouco mais baixo, ou um pouco mais alto se tiver uma prateleira em algum lugar, mas fica próximo e fácil de você acessar. E o que você usa raramente, uma vez no mês a gente usa esse esfregão para fazer uma limpeza mais pesada. Esse esfregão vai ser colocado num lugar específico, ele tem que ter o lugar, mas ele não vai ficar ali do meu lado o dia inteiro.
Ele vai ficar num lugar guardado, eu vou pegar ele uma vez por mês, eu vou usar e depois eu vou guardar de novo. Alguma dúvida até aqui? Ótimo. É importante observar se o layout atual é funcional e prático. O que acontece? Muitas vezes quando a gente vai implantar alguma mudança assim, muita gente é apegada ao jeito que era, sabe? Ah, mas sempre foi assim. Mas se eu tenho um modo mais fácil, que vai ser mais prático para todo mundo, e ainda que tenha um período de adaptação, que todo mundo tem que se acostumar com um jeito novo, e que depois vai ser muito melhor para todo mundo, a gente precisa passar por essa mudança. Mudanças são sempre um pouco desconfortáveis, mas podem gerar coisas boas. Então, isso precisa ser analisado por toda a equipe para que vocês achem um meio termo aí. Utilizar comunicação visual e identificar os locais de forma padronizada. Todo mundo precisa estar ciente disso. Então, olha só, quando a gente separou tudo que é útil, a gente pode fazer essa pré-seleção também. Que eu uso diariamente, o que eu uso semanalmente e mensalmente, e o que tem pouco uso. E aí, cada coisa, eu vou achar um lugar específico. Continuando ainda nessa fase, quando a gente termina de aplicar tanto essa fase S1 quanto a S2, a gente consegue avaliar um monte de melhorias só nessas duas fases. Só que a gente não pode parar aqui, senão tudo vai virar uma bagunça de novo em pouco tempo. E algumas dicas para aplicar essa fase de organização é usar rótulos e cores para identificar as coisas, isso facilita muito. E sempre utilizar padrão. Padrão é muito importante, não pode ser um padrão que tem só na minha cabeça, tem que ser um padrão comum. Todo objeto deve ter o seu local determinado. Então, tudo. Os clips, eles têm que ter uma caixinha de clips. Todo mundo tem que saber onde é. É importante que tudo tenha o seu lugar, que sai e volte, sai e volte. Tenta retirar objetos imóveis, quando possível. O projeto inicial ele recomenda tirar até porta, quando possível. Para evitar abrir e fechar. Às vezes você passa por aquele lugar muitas vezes. Mas tem portas necessárias, então é sempre se possível. Se possível, objetos perdidos e móveis também devem ser retirados dos lugares para vocês conseguirem se locomover com mais facilidade, evitar problema de deslocamento. E aí, quando a gente aplica o S1 e o S2, a gente já consegue ver que a gente começa a evitar compras desnecessárias, porque a gente acha tudo. Então, eu preciso de clips. Acabou. Aí vai lá e compra. Daqui a uma semana, alguém acha uma caixa de clips. Então, agora eu tenho 2 caixas de clips. Eu comprei uma desnecessariamente. E esse eu estou dando um exemplo esdrúxulo que é muito barato, mas imagina, sei lá, um medicamento caro que eu acho que eu não tenho mais, os clientes estão vindo comprar, eu vou lá e faço uma compra. Aí depois eu fico com o dobro de medicamento caro que eu preciso e talvez fique lá parado e talvez vença e talvez eu perca dinheiro com isso, né? Maior organização, economia, menor cansaço físico e maior facilidade para trabalhar. Facilita o transporte interno, o arranjo físico e controle de materiais. Menos tempo de procura, né? Buscando as coisas. E maior facilidade para limpar o trabalho. Porque se tudo está organizado, a gente tem muito mais facilidade para limpar e organizar. O S3 é o senso de limpeza. Depois que a gente organizou tudo do jeito que tem que ficar, a gente vai começar a limpar tudo. E aí é um trabalho de todo mundo, assim, todo mundo precisa estar envolvido nisso. E é realmente limpar e aprender a não sujar. Eles têm um lema nesse programa 5S, onde o ambiente mais limpo não é o que é limpo frequentemente, é o que é menos sujo. Ou seja, se a gente suja menos, esse ambiente sempre vai se manter limpo. Claro que tem sujeiras que não dependem de nós, né? Poeira, sei lá, às vezes o chão suja porque as pessoas pisam, o cabelo cai, enfim. Mas tudo que a gente puder evitar, então, a sua sujeira você limpa, o que você fizer, passa um paninho na sua bancada ou no seu ambiente de trabalho, no seu computador, enfim. Isso é importante. Isso vai evitar que a sujeira fique se proliferando muito.
Isso contribui para o bem-estar pessoal e o aumento da vida útil das instalações materiais também. Então, assim, por mais que seja chato limpar, eu pelo menos odeio limpar as coisas, mas é muito gostoso estar num ambiente limpo, né? A gente só fazer aquela faxina na casa, limpa tudo, depois você acaba e fala, nossa, tô morta, mas é tão gostoso a casa. É ótimo, né? Eu não sei se vocês gostam dessa sensação, eu adoro. Mas isso é muito saudável. Então, assim, você tá num ambiente limpo, vai te proporcionar uma sensação melhor. É diferente de você chegar no seu trabalho e falar, nossa, que sujeira isso aqui, sabe? Então, isso já te dá um pouco mais de qualidade de vida no trabalho. E também prolonga a utilização de materiais. Quando eu trabalho em farmácia de manipulação, por exemplo, a gente mexe com muito pó. E o pó voa, o pó evapora. Se você não limpa tudo com muita frequência, as coisas começam a ficar incrustadas. Esse pó começa a entrar nos lugares e aí depois você não consegue limpar mais. Ou para limpar vai dar muito mais trabalho. Então era diário, assim, as limpezas eram diárias, tudo. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que se você limpar, tudo vai durar mais tempo. Um computador pode durar mais tempo, uma mesa pode durar mais tempo e assim por diante. E a gente precisa eliminar não só a sujeira que a gente pensa quando a gente pensa sujeira de ambiente sujo, né, pó e tal. Sujeira visual e sonora também importam muito na sensação que a gente e as pessoas têm. É um pouco difícil eliminar poluição sonora de alguns ambientes. Por exemplo, hoje em dia, principalmente aqui na nossa cidade, no Brasil, assim, a gente tem uma cultura onde drogarias são muito barulhentas. Tem som alto, tem coisas para chamar atenção. E algumas coisas a gente não vai ter como evitar. Mas o máximo que a gente puder, por exemplo, se a gente tiver o menos possível de barulhos, qualquer tipo de barulho que a gente conseguir evitar. E visualmente também. Às vezes a gente coloca um monte de aviso, um monte de recado, ou cola uma coisa lá e fica, e ninguém mais lê, e aquilo tá lá no computador pendurado. Essas poluições visuais, às vezes a gente se acostuma com elas, mas o nosso subconsciente percebe, e isso polui, sabe? Se tudo tá mais limpo, mais organizado, funciona muito melhor. Precisa ser criada uma rotina de limpeza e tem que ter pessoas responsáveis. Como eu falei com vocês na aula da drogaria, da organização, as sessões sempre são divididas. Então, sempre vai ter uma pessoa responsável por cada coisa. Desde o farmacêutico até o auxiliar, o operador de caixa. Todo mundo tem uma sessão. Em geral, tá? Tô falando assim em geral. Pode ser que vocês trabalhem em um lugar que seja um pouco diferente. Mas todo mundo tem pelo menos uma sessão. Porque não dá para uma pessoa só limpar. E é muito raro ter uma pessoa para limpar. Então, todo mundo acaba fazendo esse trabalho de limpeza e organização, porque faz parte e tudo fica melhor se a gente faz isso direitinho. Criar rotina de limpeza, estabelecer responsabilidade pelas principais atividades, cada um tem essa função, e não deixar de considerar os locais de circulação de uso coletivo, principalmente, porque são os que mais sujam, em geral. Né? Principalmente se as pessoas vêm da rua, às vezes chove, aí molha e suja tudo, isso é um trabalho. Ou quando é um lugar com muita poeira, e aí o chão fica sujo também com muita frequência. Se vocês trabalharem perto de hospital, ou em hospital, sempre vai ter sujeira, porque as pessoas vão para o hospital passando mal, aí vão para a drogaria passar mal muito na drogaria, ou dentro do hospital. Isso faz parte, então a gente sempre precisa estar atento a isso. É claro que no hospital vão existir pessoas específicas para fazer a limpeza, sempre tem. Mas talvez em outros ambientes de trabalho não tenham essas pessoas prontas tão especificamente para isso. Verificar a adequação dos coletores, lixeira, cinzeiro e outros recipientes precisam ser adequados para cada ambiente. E o estado de conservação das instalações e recursos. Beleza. Chegamos no passo 4, estamos quase no final. A parte assim, mais trabalhosa, digamos assim, já passou, mas não é mais difícil. E aqui a gente chega no centro de saúde e higiene. Qual que é o objetivo? Fazer o asseio. Essa palavra é meio antiga, mas é muito usada ainda. A gente costuma falar quando acaba o expediente,
Ah, eu vou maciar a loja, porque aí você coloca tudo para frente, deixa tudo visualmente bonitinho. Então é manter essa organização visual, pelo menos, de tudo organizadinho.